ouvintes, espero que vocês estejam bem. É muito bom estar aqui mais uma vez apresentando mais um podcast da BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E nesta nossa edição de setembro, o destaque editorial principal é a 10ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, realizada tradicionalmente anualmente em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, conhecida, Três Lagoas, como a capital da celulose. Portanto, em nossa reportagem de capa, com um total de 20 páginas retratando o evento na edição impressa, vocês poderão conferir tudo o que foi falado lá este ano e com enfoque nas tecnologias verdes no cenário do setor na bioeconomia. Mas enquanto as senhoras e senhores não acessam a matéria em opapeldigital.org.br ou ainda não receberam suas edições impressas para leitura, vamos trazer aqui convidados especiais, como executivos de empresas fabricantes e anunciantes, fornecedores do setor que nos apoiaram nesta edição impressa, para adiantar um pouco do conteúdo do evento. Isso mesmo, Thaís, e faremos nossos agradecimentos especiais às empresas anunciantes em nosso terceiro bloco deste Papel em Minutos. Sendo que no segundo bloco deste programa vamos ouvir os destaques de colunas e colunistas com participações especiais dos convidados desta edição de setembro da Revista Papel. Eles vão falar sobre indicadores de preços e as regulamentações para os conhecidos pallets, tema abordado este mês na série sobre metrologia da coluna Zé Passel. Lembrando ainda aos ouvintes, Patrícia, que no terceiro bloco teremos as principais notícias da coluna Radar e também informações sobre o ABTCP 2022, que será realizado presencialmente em São Paulo de 4 a 6 de outubro, ou seja, na semana que vem. Portanto, Thaís, desde já, todas, todos e todas estão mais que convidados para nos encontrar no principal evento anual da BTCP. Vamos aguardar suas visitas lá, nos procurando no atendimento à imprensa, próximo ao credenciamento deste importante evento no pavilhão do Transamérica Expo Center. Certo, Patrícia, mas sem mais delongas, vamos falar agora da reportagem de capa sobre a 10ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas. O evento ocorreu entre os dias 23 e 25 de agosto, na fábrica da Suzano, e contou com a participação de mais de 500 profissionais e estudantes da indústria de base florestal. Durante a programação, executivos falaram, entre outros assuntos, sobre o potencial da indústria de base florestal no contexto da economia de baixo carbono. E quem convidamos a seguir para ressaltar a importância do encontro dos representantes dessa indústria, que já desempenha um papel relevante à sociedade e apresenta diferenciais para se fortalecer como protagonista da transição buscada, é o gerente executivo industrial da Suzano, unidade de Três Lagoas, Eduardo Ferraz. A Semana de Celulose e Papel neste ano ganhou uma importância ainda maior. Depois de 2 anos sendo realizado online, o evento voltou a ser presencial. E para nós da Suzano foi um motivo de orgulho muito grande abrir as portas da unidade para receber tantas pessoas experientes, qualificadas, juntas com o objetivo de debater um tema tão atual e tão importante. A redução de emissão de carbono é uma discussão global e as decisões tomadas hoje vão impactar diretamente no futuro, tanto do setor de celulose como de todas as cadeias produtivas. Não podemos esperar mais e termos essa discussão daqui a 30 anos. Esse é o momento. Hoje na Suzano já somos carbono negativo. Isso significa ser positivo para o clima. E a nossa meta é ir além. A redução de emissão de carbono faz parte das metas de longo prazo da companhia, que prevê ser ainda mais clima positivo, com a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera e reduzir em mais de 15% as emissões de tonelada por produção até 2030. E nós acreditamos que o Brasil, principalmente o nosso setor de celulose e papel, tem condição para assumir um protagonismo nesse tema e buscar por uma economia mais sustentável. Por isso, eventos como esse, organizado pela BTCP, são de extrema importância, não apenas para Três Lagoas, o único município do mundo onde estão localizadas 3 fábricas de celulose, mas para todo o setor. São dezenas de profissionais de diversas regiões do país com diferentes habilidades e formações juntos para pensar, debater tendências, oportunidades e inovação para o nosso mercado. E vale frisar que o enfoque técnico do evento deste ano estendeu-se a pautas diversas, igualmente relevantes ao setor, como práticas de gestão e processo de capacitação dos profissionais do futuro, conforme pontuou o nosso convidado Douglas Silva, gerente de recursos humanos da Silvamo. A Semana de Celulose e Papel, promovido pela BTCP, é um encontro muito relevante para o setor.
um espaço de trocas e de adquirir conhecimento através das empresas e fornecedores de serviços do segmento. Em especial, o painel de Gente e Gestão. Com o franco crescimento do setor e a alta capacitação dos profissionais para atuarem nas áreas de celulose e papel, estar na pauta o tema de pessoas é fundamental para também compartilhar melhores práticas e analisar oportunidades de sinergias para desenvolvimento, capacitação e retenção de talentos diversos. Que venham próximos encontros. Além dos convidados das empresas fabricantes, também vieram nos prestigiar neste programa as empresas anunciantes da nossa edição impressa, como a Cadent, que se mostra atenta e em linha com as tendências do contexto tecnológico atual. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento são direcionados à inovação, para resultar em vantagens competitivas aos clientes e, ao mesmo tempo, obter níveis de performance cada vez mais sustentáveis. E quem falou sobre a estratégia e tecnologias da companhia foi Luiz Carlos Correia, responsável pelo marketing da Cadent. A Cadent investe na inovação com foco em nossos clientes, permitindo fornecer serviços e tecnologias sustentáveis que os ajudam a criar maior valor com menos insumos. Potencializamos continuamente as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes à medida que trabalhamos para impactar positivamente o uso e a preservação dos recursos naturais do nosso planeta. Seguindo essa estratégia, tivemos a honra de ser reconhecidos com o Prêmio CEO de Sustentabilidade Empresarial 2021 na categoria Iniciativas Ambientais e nomeada uma das empresas mais responsáveis da América 2022 pela revista Newsweek. Nossas soluções buscam continuamente a redução do consumo de recursos naturais, dentre elas tecnologias que otimizam o consumo energético que está relacionado diretamente à emissão de CO2, tema cada vez mais difundido dentro de nosso segmento de papel e celulose. Outra empresa que também nos apoia nesta Papel Impresso de Setembro é a Ecolab, que trabalha com o firme propósito de desenvolver tecnologias, sejam elas de produtos químicos, prestação de serviço, equipamentos de dosagem ou medidores online, alinhadas às demandas dos produtores de celulose e às necessidades tão urgentes do meio ambiente. E quem detalha essas iniciativas da Ecolab aqui em nosso programa é o executivo João Teodoro, diretor de engenharia para a América Latina da empresa. Essas mudanças climáticas e a gestão da água estão intimamente ligadas. Nós temos visto por aí tantas enchentes e elevação do nível do mar, causando contaminações de fontes. Temos visto o derretimento das geleiras, as secas e os incêndios florestais e o aumento da demanda por água tratada também pela crescente população. Tudo isso aumenta bastante a pressão em cima desse recurso tão essencial. A indústria, em geral, e especialmente o setor de celulose e papel, são grandes usuários da água em seus processos industriais e jogam um papel de importantes protagonistas no combate a esses problemas. A iniciativa Water for Climate une nossa expertise centenária em tratamento químico, mais de 30 anos na liderança de sistemas de automação e controle e as últimas inovações em inteligência artificial de nossa plataforma Ecolab 3D, para podermos ajudar a indústria nesse desafio. Com uma visão ampla e o melhor uso das ferramentas tecnológicas, seremos capazes de entender e traçar a melhor estratégia para enfrentar esses problemas. Além de Ecolab e Cadent, Patrícia, também convidamos aqui representantes da Albany e da Spraying Systems para falar sobre suas tecnologias. Harley Erdmann, coordenador de produto para feltros úmidos da Albany, destacou que a empresa vem trabalhando para atender às solicitações atuais da indústria de celulose e papel. Na aplicação dos feltros para secadoras de celulose, nós da Albany buscamos avaliar as posições uma a uma, considerando o volume ativo necessário, considerando a exposição a agentes oxidantes, a temperatura da posição, e com isso a gente conseguir construir uma relação base-feltro, fibras-feltros, ideais para os requerimentos necessários da vestimenta. Uma vez que hoje nós temos máquinas que precisam entregar 55% no mínimo de teor seco na saída da shoe press, com velocidades acima de 200 metros e gramaturas de folha acima de 1.200 gramas. Por sua vez, a palestrante da 10ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, Bruna dos Santos Botelho, gerente de desenvolvimento de mercado da Spraying
Spring Systems, deu alguns exemplos práticos de como os produtos oferecidos pela empresa resultam em práticas mais sustentáveis. A tendência para o segmento de papel e celulose é a inserção cada vez maior de tecnologias verdes. Os produtos da Spring Systems estão alinhados a ações de melhoria contínua com foco em sustentabilidade. Os chuveiros são peças-chave no processo e a engenharia deve estar presente desde o início do projeto. Uma mudança nas características do bico de pulverização pode prejudicar a performance das máquinas e o meio ambiente, ocasionar o desperdício de água, energia e químicos, além de diminuir a produtividade. Mundialmente, a cada 2 horas, os produtos Spring Systems contribuem para a redução de aproximadamente 2 mil litros no consumo de água e 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitidos. Os especialistas da Spring Systems estão à disposição para contribuir com o seu negócio. Mais informações sobre os produtos e serviços das empresas apoiadoras desta edição de setembro da Revista Papel e dados relevantes sobre as tecnologias verdes no contexto da indústria de celulose e papel do futuro, aviso aqui que os ouvintes poderão conferir lendo a reportagem completa em suas edições impressas. Onde mesmo, Patrícia? Ah, Thaís, é em nossa plataforma da revista em formato digital, em opapeldigital.org.br. E vamos assim, então, com este convite, encerrando este nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há exatos 83 anos. Você sabe qual a importância da pulverização para alcançar práticas mais sustentáveis? A Spray Systems é referência em soluções de pulverização e possui mais de 80 anos de conhecimento em tecnologia spray. Vem ser sustentável com a gente. Spray Systems, especialistas em tecnologia de pulverização. Então, como já avisado, este nosso segundo bloco do programa é reservado aos destaques de nossas colunas e colunistas. Para esta edição do nosso programa, convidamos para falar aos nossos ouvintes o colunista, que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido e aguardado todos os meses por aqueles que querem saber sobre o comportamento de preços do setor, o famoso professor Carlos Baixa, professor titular da Exalc-USP. Prezado leitor e leitora da revista O Papel, sobre a dinâmica de preços de produtos florestais, no mês de agosto e começo de setembro, temos 4 pontos a serem destacados. Os preços internacionais de celulose, em especial os de fibra longa, aparentam estar caminhando para uma estabilidade. Eles estão estáveis em $1.805 por tonelada nos Estados Unidos, apesar de estar aumentando na Europa. Devido aos seus baixos estoques de celulose, suas perspectivas são de estabilizar ao redor de $1.500. E na China, a grande diferença entre as fontes de dados, umas indicando altas e outras indicando baixas, sugere que se caminha também a uma estabilidade dos preços da celulose, mas com grande diferença entre as fontes de dados que utilizamos em nossa análise sobre o patamar desse preço. Os preços de papéis têm, nas moedas locais de cada país, uma tendência diferente de comportamento, já refletindo a dinâmica econômica daquele país. Esses preços de papelão em dólar norte-americano estão caindo na China com a desaceleração econômica do país. Mas o preço de papel jornal nos Estados Unidos, por exemplo, está crescendo. No Brasil, em reais, a maioria dos papéis que analisamos tiveram preços estáveis, exceto o aumento do preço do papel test-line. Terceiro mercado analisado, de aparas, mostra em São Paulo pequenas altas de preço de alguns tipos de aparas, aumentos de preços em reais, mas que não compensam plenamente algumas quedas que ocorreram no mês de agosto. E, finalmente, no mercado de madeiras do Canadá, se vê um aumento de preços em dólar norte-americano de compensados e de chapas OSB, mas esses aumentos ainda são bem pequenos, de modo que se está num patamar de preço muito abaixo do pico que se teve, por exemplo, em março do corrente ano. Boa leitura da coluna a todos e todas. Nossos agradecimentos ao professor Carlos Baixa
E além dele, Patrícia, quem fala nesta edição aos ouvintes, em convite especial relativo à coluna Pergunte ao Zé Pacel, na série sobre metrologia, é Marco Delia, da Unidade de Tecnologias Regulatórias e Metrológicas e Unidade de Materiais Avançados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. Sim, Thaís, eu fiz uma rápida entrevista com o Marco, que é coautor neste papel de setembro do artigo sobre medidas padronizadas para os pallets, com a nossa querida Maria Luísa Otero da Almeida, idealizadora desta relevante série sobre metrologia e também pesquisadora do IPT. Quando falamos em pallets, que é um tema muito interessante, podemos dizer que se trata de um produto conhecido dentro e fora do setor, como suporte ao armazenamento de produtos sobre eles em diversos lugares que necessitam desses produtos para empilhamento de caixas, resmas de papel, equipamentos, entre outros. Então, nesta minha entrevista com o Marco, a primeira questão foi feita para que os ouvintes possam entender sobre a padronização dos pallets. Bom, a primeira questão é se o pallet tem medidas padronizadas. A função do pallet é basicamente sustentar a carga que ele carrega. Logo, seu projeto e sua construção deve ser em função da carga máxima que o pallet deve sustentar e da forma como ele será utilizado. Então, teoricamente, cada pallet deve ter um desenho conforme a sua finalidade. Desenvolver esse desenho é função das empresas, fabricantes e usuárias dos pallets, com base nas necessidades de armazenamento e de movimentação de cada caso. Por exemplo, no caso dos pallets de madeira, as dimensões do pallet, dos seus elementos, que são as tábuas e os blocos, a distribuição desses elementos no pallet e a forma de pregação é que determinam a carga máxima que o pallet pode sustentar. A Abras, Associação Brasileira de Supermercados, pela necessidade de atender a movimentação de mercadorias em toda a rede de supermercados, elaborou estudos e chegou a um modelo de pallet que é aceito e usado pelo setor, o qual sustenta na sua direção longitudinal uma carga máxima de até 1.200 kg. Esse pallet, denominado de PBR, tem medidas bem definidas e precisas, o qual é certificado pela Abras, sendo que os fabricantes passam por um processo de avaliação, de auditorias e controles, e são obrigados a seguir o padrão PBR Abras, inclusive identificando o pallet com as devidas marcações, o que permite a rastreabilidade dos fabricantes. O mercado, em geral, adotou o pallet PBR Abras como referência. Ocorre que muitas empresas denominam seus pallets de PBR, sem seguir exatamente o mesmo padrão e sem passar pelo processo de certificação da Abras. Além do modelo PBR da Abras, não existe nenhum outro modelo de pallet padronizado que tenha ampla utilização no mercado brasileiro. Marco, bem esclarecedora a sua resposta. Entendendo então que os pallets têm a padronização, quais são e como são feitos os ensaios para garantir o bom desempenho de um pallet? Existem diversos ensaios que podem ser feitos nos pallets, em função dos objetivos pretendidos. De modo geral, os principais ensaios realizados são os de resistência e de rigidez, a flexão do pallet em 3 condições de carregamento, que são apoiado em estrutura porta-pallet, apoiado em garfo de empilhadeira e na condição de empilhamento. Em cada um desses casos, procura-se simular a condição de carregamento que ocorre na utilização do pallet. Existem ainda outros ensaios, como, por exemplo, os de queda de canto e os de impacto contra o garfo de empilhadeira. Também é preciso definir quais as normas que devem ser seguidas, pois, embora os ensaios sejam basicamente os mesmos, cada norma tem particularidades e parâmetros específicos que precisam ser respeitados. Uma das normas mais completas e aplicáveis a pallets, tanto de madeira como de outros materiais, como plásticos e metais, é a norma ISO 8611. Essa norma é uma norma internacional e ainda não foi traduzida pela BNT para o português, para se tornar uma norma brasileira. Muito obrigada, Marco, por mais este esclarecimento aos ouvintes. E te pergunto, para encerrar o nosso bate-papo, se não houvesse padronização dos pallets, quais problemas seriam enfrentados pelos usuários? Bem, a padronização, de um modo geral, é para facilitar a intercambiabilidade dos produtos. No caso do PBR, por exemplo, que é usado pelas redes de supermercados, os pallets são transportados
e entregue junto com os produtos em toda a cadeia de fornecimento. Isso é, o mesmo pallet é usado por várias empresas para diferentes produtos ao longo dos processos de distribuição. Veja que uma empresa, ao entregar um pallet cheio com os produtos, leva de volta outro pallet vazio. Esse processo de troca é equivalente ao que ocorre com os botijões de gás, por exemplo, né? Onde o consumidor leva um botijão vazio, né? E compra um botijão cheio. Por isso o pallet precisa ser padronizado, para haver uma garantia de que o pallet que a empresa entrega é igual ao que ela recebe em devolução. Por trás dessa padronização, existem questões comerciais também, que envolvem o custo dos pallets, e também de segurança, que envolve a qualidade dos pallets. O custo do pallet está diretamente relacionado à quantidade de madeira utilizada na sua fabricação. Por outro lado, a resistência do pallet também depende do material utilizado, como o tipo de madeira, dimensões, forma construtiva e pregação. Assim, precisa haver a padronização dos pallets para que as empresas se sintam seguras nessas trocas. É importante mencionar que a segurança dos pallets é fundamental para que não ocorram perdas nos produtos. Por exemplo, se um pallet quebra, os produtos sobre eles podem cair e se danificarem, perdendo valor comercial. Ou ainda pior, podem causar danos pessoais a terceiros. Por exemplo, quando os pallets são armazenados com cargas sobre estruturas porta-pallets a vários metros de altura. Agradeço muito ao Marco pela participação em nosso programa, falando sobre os pallets e a importância da padronização destes produtos para evitar perdas de produtos de maior valor agregado, entre outros prejuízos que poderiam ser causados se os pallets não fossem fabricados de modo adequado. Correto, Patrícia. E depois de abordar esse relevante tema da coluna Pergunte ao Zé Passel, lembramos aos ouvintes e leitores da revista que podem enviar por e-mail suas curiosidades e questões às responsáveis pela coluna, que são a pesquisadora Maria Luísa e a coordenadora técnica da BTCP, Viviane Nunes. Sim, Thaís, os ouvintes podem escrever para elas pelos e-mails malu@ipt.br e viviane@abtcp.org.br. E vamos em frente, então, convidando nossos ouvintes a acessar todas as colunas assinadas da revista O Papel de Setembro em opapeldigital.org.br, que tem conteúdos bem interessantes este mês sobre hidrogênio verde em plantas de celulose, inovação, transformação digital e sustentabilidade na indústria de base florestal, com sua importância única na bioeconomia, além de indicadores do setor de aparas e estatísticas de produção e vendas, entre outros temas. Isso mesmo, Thaís. Excelentes destaques para motivar nossos ouvintes à leitura dos nossos conteúdos da revista Papel de Setembro. E vamos então fechando assim este segundo bloco do nosso programa podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos. O programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Caros ouvintes, abrimos este terceiro e último bloco do nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos com os seguintes destaques editoriais da coluna Radar da edição de setembro e em seguida temos um recado especial sobre o ABTCP 2022. Resultado da parceria entre Brasil e Japão, a Sinibra celebrou no último dia 13 de setembro 49 anos de existência. A empresa foi fundada em 1973 para produzir celulose a partir do eucalipto. Desde então, tornou-se respeitada no cenário nacional e internacional, sendo referência no equilíbrio entre a produção de alta qualidade, na conservação dos recursos naturais, na valorização do ser humano e no desenvolvimento socioeconômico. Quem também celebrou sua fundação foi o Grupo Andritz, comemorando 170 anos de atividades dessa empresa, que hoje é fornecedora mundial de plantas, equipamentos e serviços para usinas hidrelétricas, indústria de papel e celulose, indústria de metalurgia e siderurgia e para separação sólido-líquido nos segmentos municipal e industrial. Entre outras notícias, a MP27 da Klabin superou a marca de 330 mil toneladas em um ano de operação, contados a partir do início das atividades da primeira máquina de papel do projeto Puma II, o maior investimento da história da Klabin. A MP27 superou essa marca com a produção de Eucaliner
e Eucaliner White, produzidos e comercializados para os mercados interno e externo. A máquina, que tem capacidade para produzir 450 mil toneladas por ano, superou a curva de aprendizagem esperada para o período. Nossos parabéns a todas as empresas e convidamos os leitores a conferir a coluna Radar na edição digital da revista em opapeldigital.org.br, onde vocês encontrarão muitas outras informações sobre mercado, tecnologia, negócios e inovação. Ou, como sempre reforçamos, aguardem suas edições impressas que já estão a caminho de suas residências. E mudando agora de assunto, Patrícia, vamos chamar a atenção dos nossos ouvintes para o fato de estarmos a apenas uma semana de um dos principais congressos e exposição do setor celulose e papel, o ABTCP 2022, promovido pela ABTCP este ano de forma presencial. Será a 54ª edição do evento e nós aqui da produção estamos mais do que aquecidos para receber nossos convidados e congressistas lá no pavilhão do Transamérica Expo Center. É isso mesmo, Thaís. Com muita animação e felizes por retomar o evento presencial, convidamos a todas, todos e todas a realizar o cadastramento prévio para visitar gratuitamente a exposição, acessando abtcp2022.org.br. E vale avisar que quem nos visitar lá poderá ganhar o Guia BTCP de Fabricantes e Fornecedores, edição 2022-2023, com especial panorama setorial dos consultores da Poire Tecnologia, para saber como está e como será o mercado de celulose e papel, além de poder receber em primeira mão a revista O Papel de Outubro, que estará disponível no estande da BTCP, caras e caros ouvintes. E lembrando que o Guia BTCP deste ano é também o catálogo do visitante. Exato. A edição de outubro será distribuída no evento com exclusividade, antes da edição digital. E adianto para vocês que está imperdível, com matéria de capa especial sobre os 60 anos da Damapel, além de um informe técnico completo sobre a revisão da NR13, além de várias outras reportagens e artigos especialmente produzidos pelos colunistas e articulistas aos ouvintes que visitarem o ABTCP 2022, que acontecerá, reforço aqui, nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Mas não é só isso, Thaís. O que é bom pode ficar ainda melhor. Quem se inscrever para o Congresso ABTCP 2022 pelo sistema do site abtcp2022.org.br ou presencialmente, receberá em sua maleta de congressista o presente que é o mapa de fábricas da Poire, que foi atualizado especialmente este ano pela empresa e impresso pela BTCP em comemoração aos 55 anos da associação. Caras e caros ouvintes, aquele desejado e procurado mapa de fábricas da América do Sul será entregue exclusivamente para os congressistas lá no nosso evento. Portanto, corra lá em abtcp2022.org.br e inscrevam-se para garantir acesso ao mais alto nível de palestras do Congresso e a este presente especial, o mapa de fábricas. E com tantas notícias boas, estamos chegando ao final de mais um podcast Papel em Minutos. Mas não podemos deixar de lembrar, esperamos vocês também em nossas mensagens via e-mail, deixando nosso contato podcast@btcp.org.br para que nos escrevam. Mas antes de nos despedirmos, Patrícia, chegou o momento de agradecer aos anunciantes da edição da revista O Papel de setembro de 2022. E pergunto, cara Patrícia, quem são eles? São as empresas Albany International, Ecolab Química, Cadent South America e Spring Systems do Brasil. Nosso muito obrigada pela audiência e às empresas anunciantes desta O Papel de Setembro. E por hora ficamos por aqui. Nosso grande abraço a todas, a todos e a todas e até a próxima edição.